Olá, mais uma satisfação hoje, dentro de várias situações que estão envolvendo as pessoas, muitos problemas, muitos questionamentos e principalmente muito medo, muita tensão. E esse tal medo, por vezes, ele vai afetando a questão emocional, já que o medo é uma emoção e gera muitos problemas. E tem pessoas que tendem à fuga, às vezes é o que eles dizem, chutar o pau da barraca, derramar o balde. Imagina aí tensões como pandemias e questões mundiais, como isso tende a se intensificar. E é nesse contexto que a gente vem falar hoje, agradecendo a você que tem me acompanhado nesses vídeos, visto a importância de tratar sobre direitos humanos, tentando expandir o seu conhecimento, perceber que a questão dos direitos humanos não é uma questão que está apenas inserida na questão dos presos, na questão da guerra, mas ela está envolvida em várias dimensões dos direitos das pessoas. É o tema mais atual do momento, especialmente porque, como diz o Yuval Harari, até a própria noção do sistema capitalista está havendo um rompimento, porque o sistema ele foi crescendo e se desenvolvendo nos seus 250 anos de desenvolvimento a nível da história mundial. Até o próprio Fukuyama diz que não é uma categoria transhistórica, que ele realmente passa, é mais um sistema que tem começo, meio e fim, mas que é o sistema que nós conhecemos. E dentro dessa lógica ele foi se estruturando com a ideia de ter pessoas trabalhando, por exemplo, com a questão da mais-valia, alguém pagando menos para ganhar mais e haver um crescimento e empregando mais pessoas. Então, houve todo um sistema de pessoas educadas para cumprir ordens, para seguir os ordenamentos. Alguns até criticam às vezes a questão do compliance, e nós respeitamos aqui, estamos aqui não para criticar, mas para tentar demonstrar e refletir juntos, e seguir aquelas ordens dentro de uma lógica em que haveria cada vez mais desenvolvimento da indústria, do comércio, e que haveria consequentemente mais empregos. Mas, como diz o Yuval Harari, está havendo uma cisão. Hoje, atualmente, nunca se pensou que ia haver um maior desenvolvimento industrial e do comércio, mas que haveria uma redução dos postos de trabalho. Isso graças à questão da inteligência artificial, da nanotecnologia e da substituição do homem realmente pela máquina. Então essas discussões são muito fortes e hoje se fala em desenvolvimento sustentável, se fala em valorização do trabalho humano, como consta na nossa Constituição. Já fizemos vídeos sobre o artigo 170, que é da ordem econômica aqui na República Federativa do Brasil, e vem várias questões demarcando a importância dos direitos humanos em suas várias dimensões, com relação ao trabalho, com relação à dignidade da pessoa humana, com relação à questão das drogas, das prisões, das guerras, dos imigrantes. Quer dizer, muito importante a temática que nos levou a procurarmos, que também andamos muito na internet, assistimos muito essas questões, vídeos, esses vários canais como o nosso. Nós somos clientes fiéis nesse sentido de acompanhar, fazermos cursos online, cursos gratuitos, cursos pagos. Nós adoramos esse tipo de temática também, além de participarmos dos presenciais, logicamente. Mas vimos que havia essa carência e trabalhamos aqui a perspectiva dos direitos humanos e dos direitos efetivados. É uma lógica de ter uma vontade do normatizador e ter uma vontade da sociedade e ter um ânimo de cumprimento real, de melhoria da condição de vida das pessoas, de evitar a dor, de evitar o nível de sofrimento, principalmente quando se trata de políticas públicas, de direitos multilaterais, impactos multilaterais, direitos transindividuais, direitos em que os estados se comprometem na sua estrutura a fazer o possível e até mais dentro de seus questionamentos, dos seus orçamentos, para que haja um maior nível de otimização da dignidade da pessoa humana. E é nesse sentido que nós trazemos hoje, agradecendo aos milhares de likes, aos milhares de views espalhados aí entre os canais que nós temos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, Então são vários, no LinkedIn.
Então, muito bom, né? A gente está repetindo, replicando o material, estamos vendo que são públicos diferentes e que fantástico, né? Pessoas acompanhando, aumentando cada vez mais os próprios perfis. No Facebook já estamos aí para o segundo perfil do Facebook, lá nós temos nossa imagem, tem lá o número 2, exatamente para as pessoas que queiram continuar participando e acompanhando mais de perto, além de curtir o canal. Lá no Facebook tem tido muita atuação, muita participação das pessoas. E hoje eu sou grato por cada coisa dessa. Continuamos aí gravando o nosso curso sobre assédio moral nas relações de trabalho. Já traduzimos a Convenção 190 da OIT, já vimos que está lá no site em espanhol, francês e inglês. Já fizemos a tradução, já começamos a trazer essa análise, é tudo novidade. E hoje, dentro dessa perspectiva de direitos humanos, nós vamos falar da questão da drogadição, né? E o que tem inclusive um escritório da Organização das Nações Unidas, que é UNODC, ou UNODC, que é Organização das Nações Unidas para Drogas e Crime. E lá tem um escritório inclusive no Brasil, que funciona em Brasília, e traz várias questões sobre drogas, e sai um relatório em 2019, que é importante que a gente faça uma reflexão, uma leitura de alguns pontos, para que a gente desenvolva a nossa percepção sobre a questão que envolve as relações de trabalho, que envolve hoje as questões das municipalidades, a questão aí da Cracolândia lá, todos os impactos que houve em São Paulo. Tem Cracolândia no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? E logicamente que lá não só acontece o uso do crack, mas de vários tipos de drogas, dentro delas incluído o álcool, né, dentro das licitudes e ilicitudes de drogas. Então é importante que a gente comece a perceber e ter uma visão a nível mundial sobre a questão das drogas, né, incluindo drogas e álcool dentro dessa perspectiva. E vamos ver hoje esse escritório, né, da ONU sobre drogas e crime, porque acaba tendo uma relação muito direta, problemas com a saúde, problemas com a segurança pública, problemas dentro das famílias. Quem é que não tem alguém dentro das suas famílias que não vai contar que está com problemas com drogas ou com álcool, e que isso gera problemas na família, impactos, né? A importância de grupos anônimos, aí com mais de 80 anos, o Alcoólicos Anônimos, mais de 23 milhões de pessoas participando só nos Estados Unidos. O Narcóticos Anônimos, que funciona no mundo inteiro, deve ter no seu bairro. É só entrar no site NA, que é Narcóticos Anônimos, no site AA, Alcoólicos Anônimos. As questões emocionais com Neuróticos Anônimos, Codependentes Anônimos. Então, que bom que a gente vai dar uma margem de visibilidade a essas questões hoje. Obrigado, e vamos seguir aqui pelo nosso vídeo tratando sobre esse relatório sobre a UNODC. Um abraço e vamos seguir. O Escritório das Nações Unidas, da ONU, sobre drogas e crime, o UNODC, ele baseia o seu trabalho nas 3 convenções internacionais de controle de drogas, também nas convenções contra o crime organizado transnacional e contra a corrupção e os instrumentos internacionais contra o terrorismo. Dentro dessa perspectiva, o mandato do UNODC abrange 2 grandes áreas, né? Especialmente saúde e Estado de Direito. Dessas áreas desdobram-se temas como o controle das drogas e o combate ao crime organizado transnacional, ao tráfico de seres humanos, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, além do desenvolvimento alternativo e prevenção ao HIV/AIDS entre usuários de drogas e pessoas em privação de liberdade. Junto aos estados, o UNODC, ou ONU-DC, promove o intercâmbio de boas práticas e de soluções com vistas a fortalecer a ação conjunta dos países no enfrentamento ao crime organizado transnacional. O UNODC também ajuda os países a reforçar o Estado de Direito e a promover a estabilidade dos sistemas de justiça criminal. Os 3 pilares do trabalho dentro do ONU-DC são trabalho normativo para ajudar os Estados na ratificação e na implementação dos tratados internacionais e no desenvolvimento das legislações nacionais sobre drogas, criminalidade e terrorismo. Também eles seguem
numa lógica no ONU-DC que oferece serviços técnicos e operacionais para órgãos de execução e de controle estabelecidos pelos tratados internacionais, aí a questão dos pactos multilaterais que nós falamos há pouco. Trabalha na pesquisa e análise para enriquecer o conhecimento e ampliar a compreensão dos problemas relacionados às drogas e à criminalidade e estabelecer políticas e estratégias com base em evidências. Trabalha o ONU-DC também com assistência técnica por meio de cooperação internacional, capacitando os Estados-membros para oferecerem respostas que sejam eficazes em questões relacionadas às drogas ilícitas, ao crime organizado e ao terrorismo. É um ponto importante porque a presença do ONU Drogas e Crime, ONU-DC, na região, está aqui desde 1990. Ele atua no Brasil com a colaboração do governo brasileiro, logicamente, e apoia o governo no cumprimento de obrigações que assumiu ao ratificar as convenções da Organização das Nações Unidas sobre controle de drogas, contra o crime organizado transnacional e seus 3 protocolos contra o tráfico de seres humanos, o contrabando de imigrantes e o tráfico de armas. Também a Convenção da ONU sobre Corrupção, além das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional contra o Combate ao Terrorismo. Em 2001, o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime ampliou a área de trabalho e expandiu a sua atuação geográfica, passando a cobrir todos os países do Cone Sul. Aí pensando Argentina, Chile e o Uruguai, além do Brasil. Então, foi um fechamento muito importante para que a gente comece a refletir sobre essas questões e há uma interligação. Aqui tem inclusive normatizações, questão dos cartórios que estão interligando suas informações, os sistemas de informação que o governo está utilizando exatamente para prevenir a questão da lavagem do dinheiro que vai envolver as questões de corrupção, que vai envolver, por exemplo, essas discussões desse dinheiro que vem por vezes da questão das drogas ilícitas que causam tanta desgraça na vida das pessoas. E aí também ele vai ter uma ala para trabalhar de drogas lícitas, percebendo inclusive, como diz a Organização Mundial do Comércio, entendendo o próprio alcoolismo como uma doença grave, não é? E como dizem os estudiosos sobre anônimos, né? É uma doença, a drogadição, incluindo aí o álcool dentro dela, que é incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais e que antes de matar ela desmoraliza. Então é um ponto importante, né, para que se pense nessas questões, para que se evite o que dizem lá dos 3 Cs, né, que só tem um caminho, né, clínica, cadeia ou o cemitério. Então é uma perspectiva importante, uma atuação mundial, não é um problema meramente brasileiro, tanto que está aí o escritório da ONU funcionando aqui no Brasil. Dentro dessa mesma perspectiva, saiu uma declaração do diretor executivo do ONU Drogas e Crime para o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Ele fez essa declaração, está aí muito marcante, em junho de 2019, e ele dispõe exatamente que o abuso de drogas é um problema complexo na convergência de questões que envolvem saúde pública, segurança e aspectos sociais. É uma situação bastante dramática para nossas famílias e comunidades que tira mais de 500 mil de vidas por ano. O Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas joga luz nessa crise evitável e promove a busca global de respostas bem-sucedidas. A comunidade internacional está determinada a enfrentar e combater o problema mundial das drogas, objetivo esse que foi reafirmado na declaração ministerial adotada na Comissão de Entorpecentes, realizada em Viena em março de 2019. Para ser eficaz, são necessárias abordagens holísticas, soluções integradas só são possíveis quando instituições justas e humanas de justiça criminal, saúde e políticas sociais trabalhem de mãos dadas.
O tema do Dia Internacional de 2019, Saúde para a Justiça, Justiça para a Saúde, reflete esse firme propósito. E aí, dentro dessa lógica, como um transtorno crônico de saúde, a dependência de drogas precisa ser prevenida e tratada em sintonia com padrões internacionais e científicos. A cooperação entre saúde e justiça é essencial para preencher as lacunas, garantindo que as respostas incluam jovens e mulheres, combatam a discriminação e promovam alternativas à prisão de pessoas que apresentam transtornos devido ao uso de drogas. A inclusão social e a construção de resiliência, bem como a reabilitação e a reintegração, são fundamentais para ajudar na prevenção do crime e da violência. A conectividade e a comunicação nas famílias, escolas e comunidades podem desempenhar um papel importante no fortalecimento das defesas de nossa sociedade contra as drogas. Uma melhor compreensão dos problemas relacionados às drogas também é necessária. Pesquise e veja o que há de pesquisa e análise que são necessários para informar as políticas e facilitar a cooperação internacional em torno de soluções baseadas em evidências. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime continua empenhado em apoiar todos os países a trabalhar junto e a promover abordagens equilibradas, baseadas na saúde e nos direitos, aos desafios às drogas com base nas convenções internacionais de controle de drogas, obrigações de direitos humanos e metas de desenvolvimento sustentável. Aí é um ponto também, lembrando dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 da ONU e a perspectiva realmente de otimização da dignidade da pessoa humana. A percepção da questão da doença com as drogas como uma doença crônica, a dificuldade muito forte, o controle com vários tipos de políticas públicas relacionadas à matéria. E aí seguimos dentro de uma mesma lógica de compreensão para ampliar, como disse o Dalai Lama, o maior problema do mundo se resume a uma palavra: ignorância. Ignorância naquele sentido daqueles que não entendem a natureza das coisas e não querem saber, e o pior tipo de ignorância, que é aquele que a pessoa entende errado a natureza das coisas e replica como se aquilo fosse verdade, como uma normalidade. Então temos que começar a nos conhecer. Essas questões que ele fala de métodos holísticos, houve inclusive uma reunião, na verdade uma audiência pública sobre meditação transcendental no Congresso, foi inclusive presidida por um senador muito importante, com dados de mais de 30 países, a questão aí de Maringá, uma redução de mais de 20% depois que começaram a utilizar práticas holísticas, práticas, por exemplo, de meditação, práticas de autoconhecimento, dentro de uma perspectiva que vai ensinar essas pessoas a trabalharem para exatamente reduzirem isso. Isso vai ter um impacto social muito grande e é uma preocupação também aí das Nações Unidas nessa atuação junto ao Brasil. Dentro dessa perspectiva, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Cidadania do município de São Paulo, a SMDHC, assinaram em 2019 um acordo de financiamento para implementar o programa Embaixadores da Juventude, que é para funcionar agora em 2020, já está inclusive com essas perspectivas já na formação. A iniciativa tem o objetivo principal de aperfeiçoar a capacidade de liderança, engajamento social e relacionamento interpessoal para garantir a melhor representação da juventude brasileira em espaços nacionais e internacionais de diálogo e tomada de decisões. Dentro desse contexto, o documento foi assinado por Christian Roche, oficial sênior do UNODC, que é o escritório da ONU, e por Marisa Fortunato, melhor falando, secretária adjunta da SMDHC. Para o Rodrigo Araújo, um ponto focal do UNODC para programas de juventude, a aproximação entre os setores público e privado pode levar ao fortalecimento da capacidade da agência da juventude brasileira.
ele dispõe, aí os textos que nós estamos usando são textos oficiais, né, que a partir de agora a UNODC, o Instituto Caixa Seguradora e a SNDHC juntam esforços importantes para promover a Agenda 2030, a autonomia e a representatividade de jovens em fóruns nacionais e internacionais. Segundo a representante da Secretaria, Marisa Fortunato, o programa é de grande importância para o segmento jovem paulistano que ainda carece de iniciativas de articulação em redes para promover a sensibilização de pautas comuns e a inclusão de pessoas em contexto de vulnerabilidade, tais como as pessoas com deficiência, refugiados, pessoas que estão com essa questão da droga, né? Também estiveram presentes na cerimônia a doutora Débora, assessora especial da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, representação da vereadora Soninha Francini, cuja emenda parlamentar possibilitou o acordo entre as partes, também técnicos da Secretaria e da UNODC e participantes de edições anteriores do programa. O programa Embaixadores da Juventude, desde a sua primeira edição em 2016, o Instituto Caixa Seguradora tem sido o principal parceiro, né, nessa questão do financiamento das Nações Unidas, na condução e nesse financiamento do programa Embaixadores da Juventude. O UNODC já implementou 4 edições do curso de formação do programa em Brasília, Salvador e Belém, capacitando 100 jovens dessas regiões e de outras partes do Brasil. Teve inscrições abertas aí até 10 de março para as pessoas que vão participar do evento. Aí estão as dúvidas aí sobre essa questão da pandemia. A cada edição, 25 jovens entre 18 e 25 anos e com perfil de impacto social participam de um processo de imersão de 30 horas e são capacitados para atuar como mobilizadores comunitários e porta-vozes da Agenda 2030. Agendas fundamentais para a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável compõem o currículo de formação do programa. A rede de jovens tem ganho notoriedade na atuação de seus membros em agendas sociais, políticas e de empreendedorismo, além da representação coletiva em espaços nacionais e internacionais estratégicos. Dentro dessa lógica, desde 2016, jovens beneficiados pelo programa participam em Nova York do Fórum da Juventude, o mais importante fórum político das Nações Unidas dedicado a discutir ações e políticas dentro dessa lógica da UNODC, né, que é o Escritório das Nações Unidas para essa questão de drogas e crimes. Um relatório mundial sobre drogas de 2019 demarca que 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas 1 em cada 7 pessoas recebe tratamento. E é um documento que nós estamos vendo que foi elaborado em Viena em 26 de junho de 2019 e demarca que uma pesquisa com dados novos e mais precisos revela que as consequências adversas para a saúde decorrentes do uso de drogas são mais severas e generalizadas do que se pensava anteriormente. Globalmente, em torno de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos decorrentes do uso de drogas e necessitam de tratamento, de acordo com esse mais recente relatório mundial sobre drogas, divulgado em 2019. Lá, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, traz várias questões, como, por exemplo, a questão das estimativas, e já referentes ainda a 2017, que representava um aumento no número de indivíduos que sofrem de transtornos por uso de drogas. O crescimento foi atribuído a um melhor conhecimento sobre a dimensão do uso de drogas a partir de novas pesquisas realizadas na Índia e na Nigéria, ambos entre os 10 países mais populosos do mundo. O relatório também estima o número de usuários de opioides em 53 milhões, 56% acima das estimativas de 2016. O documento aponta ainda que os opioides foram responsáveis por 2/3 dos 585 mil mortes de pessoas que faleceram como resultado do uso de drogas em 2017.
Globalmente, 11 milhões de pessoas injetaram drogas em 2017, dos quais 1,4 milhões vivem com HIV e 5,6 milhões com hepatite C. As conclusões do relatório mundial sobre drogas deste ano complicam ainda mais a situação global dos desafios das drogas, ressaltando a necessidade de uma cooperação internacional mais ampla para promover respostas equilibradas e integradas de saúde e justiça criminal à oferta e demanda. Isso é uma manifestação do próprio diretor executivo do ONU-DC, esse escritório da ONU sobre drogas e crime. O aumento na gravidade e complexidade da situação mundial das drogas, por exemplo, demarca que em 2017, 271 milhões de pessoas, ou 5,5% da população mundial entre 15 e 64 anos, usaram drogas no ano anterior. Embora essa estimativa seja semelhante à de 2016, uma visão de longo prazo revela que o número de pessoas que usam drogas aumentou 30% em comparação com 2009. Apesar desse aumento ser devido, em parte, a um crescimento de 10% da população mundial na faixa etária analisada, os dados agora mostram uma maior prevalência do uso de opioides na África, na Ásia, na Europa e na América do Norte, e do uso de maconha na América do Norte, na América do Sul e na Ásia em relação a 2009. A estimativa sobre a fabricação ilícita global de cocaína alcançou o recorde de 1.976 toneladas em 2017, um aumento de 25% em relação a 2016. Ao mesmo tempo, a quantidade global de cocaína apreendida em 2017 aumentou 13%, chegando a 1.275 toneladas, a maior quantidade já registrada na história. Nem as histórias aí dos cartéis abarcam isso. A crise de overdose relacionada ao consumo de opioides sintéticos na América do Norte também alcançou novos patamares em 2017, com mais de 47 mil mortes por overdose de opioides registradas nos Estados Unidos, um aumento de 13% em relação a 2016, e 4 mil mortes relacionadas a opioides no Canadá, um aumento de 33% em relação a 2016. O fentanil e seus análogos continuam sendo o principal problema da crise de opioides sintéticos na América do Norte, mas as regiões central, oeste e norte da África estão passando por uma crise de outro opioide sintético, o tramadol. As apreensões globais de tramadol saltaram de menos de 10 quilos em 2010 para quase 9 toneladas em 2013 e atingiram um recorde de 125 toneladas em 2017. A droga mais usada no mundo continua a ser a cannabis. Cerca de 188 milhões de pessoas usaram essa droga em 2017. O relatório mostra que uma área em que a comunidade internacional obteve um certo grau de sucesso foi a abordagem das novas substâncias psicoativas, o que é evidenciado por um declínio no número de uso dessas substâncias, identificado no relatório do escritório da ONU sobre drogas e crime. Essas drogas, não foram adotadas pelo mercado na proporção que se temia há alguns anos, e a comunidade internacional reagiu de maneira oportuna para avaliar os danos causados por essas drogas e incluir nas listas das convenções internacionais aquelas que poderiam passar por um controle internacional. Com relação à prevenção e o tratamento, ainda insuficientes, A prevenção e o tratamento continuam insuficientes em muitas partes do mundo. Por ano, apenas uma em cada 7 pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido de drogas recebe tratamento. Aqui no Ceará, por exemplo, você vê muita dificuldade de compreender a exclusão e quase não há casos para atendimento e muitas muito caros, O dado impressiona particularmente no ambiente prisional. O relatório desse ano traz uma análise aprofundada do uso de drogas e suas consequências adversas para a saúde em ambientes prisionais. A pesquisa sugere que a prevalência de infecções como HIV, hepatite C,
tuberculose ativa e os riscos relacionados a elas são desproporcionalmente maiores entre as populações prisionais do que na população em geral, em particular entre aqueles que injetam drogas na prisão. 56 países relataram que forneceram terapia de substituição de opioides em pelo menos uma prisão em 2017, enquanto 46 países relatam não ter essa opção de tratamento nos ambientes prisionais. Os programas de distribuição de seringas e agulhas estão disponíveis em proporção bem menor nos sistemas prisionais. 11 países relataram a sua disponibilidade em pelo menos uma prisão, mas 83 países confirmaram não possuir tais programas. O relatório mostra que as intervenções efetivas de tratamento, baseadas em evidências científicas e alinhadas com as obrigações internacionais de direitos humanos, não estão tão disponíveis ou acessíveis como precisam estar. A publicação aponta que os governos nacionais e a comunidade internacional precisam intensificar as intervenções para resolver essa lacuna. E daí é importante um vídeo como esse, agradecer a você por estar aqui dando visibilidade, não é, a algo que tende a ser invisibilizado, mostrando os problemas de algo, principalmente que a juventude entende como normal, e não só a juventude. Quantos casos de pessoas hoje que depois dos 50, dos 60, estão aprofundando aí o uso de álcool, drogas, né, e estão já com problemas renais, problemas psíquicos, né, e diversos outros problemas fora desastre que acontece nas suas próprias relações pessoais, na família, em toda a estrutura. Então, reafirmamos aí o papel do Escritório da ONU sobre drogas e crime, o papel dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, codependentes anônimos, fumantes anônimos, quer dizer, quantos que estão aí ajudando com o sistema dos passos, por exemplo, terapias, né, dentro de políticas públicas, ajudando as pessoas. E tomar cuidado com isso, né, uma questão da desilusão muito difícil, é um mundo em que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio, então nós temos que pensar e demarcar essas situações para que as pessoas possam se compreender e evitar essas fugas tão drásticas que complicam tanto a situação social. Obrigado a você, se inscreva no canal, pode curtir aí a nossa página, nos seguir no Instagram, curtir no YouTube, compartilhar nossas publicações no Facebook, comente, muito bom o seu comentário para nós. Aumente esse espaço de visibilidade de coisas que não são ostensivamente divulgadas pela mídia, mas que estão ao nosso redor, na nossa vida e que impactam diretamente a essa melhoria das nossas condições. Obrigado, até a próxima!